Aleluia. Digno e merecedor. Aleluia. Aleluia. Receba a adoração do teu povo, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode glorificar ao Senhor, pode aplaudir. Nós estamos aqui para isso. Exaltado é o nome do nosso Deus, digno de glória. Aleluias. Quantos desejam ouvir a voz do Senhor, Deus falando com você? Ele já falou comigo através desta palavra, e meu pedido é que Ele fale com todos, como tem falado comigo, e ainda mais ainda. Você pode levantar uma das suas mãos aos céus e mais uma vez interagir, ministrar, pedir, clamar pelo fluir do Senhor na sua vida? Quantos podem fazer isso? Senhor, nós glorificamos o Senhor porque a Tua presença, Senhor, já tem sido marcante, ó Deus, em nossas vidas. O Senhor tem recebido a nossa adoração. Espírito Santo, nós glorificamos a Ti, porque o Senhor tem, ó Deus, já trazido renovo, alegria. O Senhor já tem, ó Deus, confrontado nossas vidas também. Senhor, mas nós agora necessitamos ouvir a Tua doce voz através da ministração da Tua palavra. Senhor, que eu não fale nada, Senhor, de mim mesmo, porque ninguém veio aqui, Senhor, para me ouvir, mas vieram para ouvir, Senhor, a Tua doce palavra, Senhor. Nós necessitamos sermos instruídos, alimentados e direcionados pelo Senhor. Nós clamamos pelo agir do Senhor e pedimos o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus até o versículo 3. Hebreus 12, até o versículo 3 diz: portanto, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Obrigado. Tome os seus lugares. Deus abençoe a todos. Querida igreja, essa palavra, essa advertência que o Senhor nos traz, para que nós estejamos caminhando de acordo, correndo de acordo com aquilo que Ele tem designado, que Ele tem já projetado para cada um dos seus filhos. Interessante nós fazermos uma análise sobre essa nossa corrida, essa corrida que nos está proposta pelo Senhor. Essa corrida fala da nossa vida. A sua vida, de todo jeito, ela vai passar mesmo como uma corrida. Agora, o importante é você estar convicto de que você está correndo aquilo que o Senhor propôs para a sua vida, e não apenas qualquer corrida. Eu achei muito interessante esse tema, esse texto, nesse momento. Eu coloquei o tema aqui: qual a corrida me está proposta? É bom a gente analisar, é bom a gente observar o que Deus tem designado para a minha vida. E eu disse que esse momento é muito oportuno, que nós nós somos tocados por algumas datas especiais. Por exemplo, na virada de ano, não é isso? Quando vai aproximando a chegada do novo ano, nós nos alimentamos de muitas expectativas. O dia, irmão, vai ser igual todos os dias.
igual todos. Hoje, por exemplo, é um dia igual todos os dias. Mas tem um diferencial no dia de hoje, não tem? Nós comemoramos aqui, hoje é o dia dos papais. Então, ele é oportuno para a gente fazer algumas reflexões. Por exemplo, sobre o meu pai, sobre eu como um pai, sobre a importância do papel de um pai. E como eu fiz menção, no final de ano a gente faz isso, em outras datas especiais a gente faz isso. E eu fui tocado, né, nesse final do mês de julho, que é um mês de férias para muitos, para a maioria de nós, é um mês de férias. Então, eu falei hoje na Escola de Líderes que nós estamos na retomada do ano. Então, nós estamos na retomada do ano, um momento muito oportuno para que a gente possa fazer aí algumas reflexões, analisar a nossa vida, analisar a nossa carreira, o que nós já fizemos até agora. Nós estamos aqui meio que nós voltamos do intervalo do primeiro tempo, né? Vamos para essa linguagem aí que nós passamos um arroxo agora recentemente, mas está muito nítido ainda na nossa mente, né? Na Copa. Então nós estamos aqui no retorno, nós acabamos de voltar para o início do segundo tempo. Então ainda dá tempo para fazer muita coisa, ainda dá para ajustar muita coisa, daquilo que a gente entender que precisa ser mudado. Nós já temos aí basicamente um semestre pela frente, e nós devemos chegar ao final desse ano com a convicção de que corremos a carreira que o Senhor propôs para nós no ano de 2026. Quantos estão entendendo que Deus já está querendo falar com você? Pode glorificar a Ele. Agora, importante observar que Paulo ele sempre usa esse portanto, mas, agora, ora, né, essas conjunções, né, essa conjunção aqui nesse caso aqui é uma conjunção, esse portanto, uma conjunção conclusiva, uma conjunção conclusiva. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então aqui está falando diretamente que eu preciso observar, ligar essa frase, isso que ele está falando, com aquilo que ele disse anteriormente, com o capítulo anterior. E todos nós sabemos que o capítulo anterior, o capítulo 11 dessa epístola, fala sobre os heróis da fé, fala sobre o princípio, a base da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, e aí ele já traz para nós quem são essa tão grande nuvem de testemunhas. São essas pessoas, esses referenciais de fé para nós. Inclusive o autor faz menção de vários aqui, vários. Faz menção de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Raabe, de Moisés e outros. Ele faz menção de vários. Então essas testemunhas são aqueles que já venceram a sua corrida. A corrida que lhe estava proposta, eles já venceram ela. E eles já agora servem para que nós observemos. Testemunhas são aquelas pessoas que participaram de algum evento, que eles fizeram parte de alguma coisa. Então eles estão ao nosso lado para ser para nós esse referencial de fé para cada um de nós. E qual o referencial? O que basicamente o Senhor prepara para fortalecer a nossa fé? É interessante que às vezes nós queremos, né, focar nossa fé apenas naquilo que nós queremos buscar, que nós necessitamos. Você precisa sim de fé para alcançar uma cura, para alcançar uma bênção de Deus, para alcançar alguma dádiva. Mas esse capítulo não está falando nada disso. Esse capítulo está falando da fé, a fé que te mantém dentro da carreira que o Senhor te propôs. Uma fé que entrega, uma fé que doa, uma fé que entende aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Por isso que ele começa dizendo já de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício de que Caim. Pela fé no versículo 6,
no versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado, né? Depois, pela fé, Abraão, o que Abraão fez pela fé? Ofereceu, no versículo 17, ele ofereceu o seu filho Isaque. Pela fé, várias pessoas entregaram as suas vidas, tiveram as suas vidas ceifadas, em nome do Evangelho de Cristo Jesus. Então é essa fé, não é a fé que eu vou estabelecer aquilo que Deus quer me dar, mas é a fé que vai me fazer entender aquilo que Deus espera de mim, aquilo que eu preciso entregar ao Senhor. Quantos estão entendendo aquilo que Deus está falando? Pode exaltar o nome dEle. Então, Hebreus 12 começa com essa conjunção, que eu preciso fazer essa interlocução aqui, essa ligação, e analisar a vida dessas testemunhas poderosas que o Senhor nos dá. Essa tão grande nuvem de testemunha vai fazer eu entender, eu confiar, né, em todos os momentos, eu ser resiliente, mesmo que eu não estou vendo o resultado, enxergando, mas vai fazer com que eu prossiga na minha jornada, e vai possibilitar que nós possamos fazer então essa avaliação. Agora, o autor diz o seguinte, que para que nós possamos correr essa corrida que o Senhor tem proposto a nós, nós devemos nos desprender de todo o embaraço e do pecado. Então são duas coisas diferentes, né? Mas eu considero que o embaraço, irmãos, ele quase sempre, ele já é a antessala do pecado. Eu considero dessa forma, porque na maioria das vezes ele vai te tirar do propósito que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Isso aqui na linguagem esportiva, você tem que se desprender de tudo aquilo que não for necessário, que vai atrapalhar a sua mobilidade, a sua corrida, o seu caminhar. E quantas coisas vão se alojando em nossas vidas que vai atrapalhar aquilo que o Senhor propôs a nós. Quantas coisas, talvez não é pecado ainda, mas como eu disse, vai levar você a ter uma vida rasa, uma vida espiritual rasa, e isso vai impedir que a sua agilidade, por exemplo, eu estou assim um pouquinho mais agora sendo atraído pela área do esporte, e você vê que, por exemplo, piloto de Fórmula 1, eles avaliam até o peso do combustível, eles não enchem totalmente o tanque, para poder dar velocidade, dar praticidade na corrida. Da mesma forma, quem pratica outros tipos de esportes, ele tem que ter um ajuste. Quem faz bike, por exemplo, às vezes ele evita encher a garrafa d'água muito, ele coloca só o tanto que ele vai consumir, porque senão vai dificultar a sua corrida, vai dificultar. Quem pratica a corrida mesmo, ele usa as roupas mais adequadas, então ele vai avaliando tudo da melhor forma, para poder ele ter um bom rendimento. Outra coisa que todos os atletas, eles buscam muito e são muito disciplinados, e ter a sua disciplina na sua alimentação, a disciplina no seu sono, a disciplina no seu tempo, em todas as áreas. E aí você vê o ser humano, por exemplo, apenas para a sua sobrevivência dos seus órgãos vitais apenas. Sabe quantas calorias que você necessita por dia? Aproximadamente 1000 calorias para você ficar deitado, para você não fazer nada. Só os seus membros, seus órgãos vão consumir aproximadamente isso. Para você levantar e fazer, ter a vida sedentária, não praticar nenhuma atividade, você vai gastar já mais de 2000 calorias. Tem atletas de alta performance, né, de alta intensidade, que eles consomem de 8 a 9 mil calorias num dia. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? E aí, às vezes, nós queremos levar uma vida de engano, o inimigo coloca o engano na nossa mente, que nós vamos conseguir
uma caminhada, uma corrida exitosa sem uma alimentação consistente da nossa vida espiritual. Nós não vamos conseguir. Tem muitos crentes que eles estão sucumbindo, perdendo, naufragando na sua fé, por falta de alimentação, de caloria espiritual. Então hoje é um dia de avaliação. O que está prendendo a minha velocidade? O que eu estou fazendo que não contribui para a corrida que o Senhor propôs na minha vida? O primeiro passo é esse. Para que eu tenha tempo, para que eu tenha condições de me abastecer, de me alimentar, eu preciso deixar para trás, algumas mágoas, alguns ressentimentos. Eu tenho que deixar para trás algumas situações que consomem muito o meu tempo e me tira a oportunidade de eu ter uma conexão melhor com o Senhor, de eu procurar entender aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E depois, uma das principais também coisas e que nós precisamos é nos atermos quanto ao pecado em si e nos distanciar do pecado, deixar ele de lado. E para que eu possa praticar essa corrida, também eu devo entender as regras. Eu não posso correr de qualquer jeito. Paulo chegou a declarar isso, que ele não corria de qualquer forma, ele não combatia como que batendo no vento, como que esmurrando o vento. Não, ele tinha uma forma, ele não corria de qualquer jeito, aleatoriamente. Então, todos nós devemos entender qual é a vontade de Deus, compreender a mente do Senhor, o propósito dEle. E nós estamos trabalhando às vezes de forma equivocada. Estava preparando essa palavra, lembrei, por exemplo, da vida de Salomão, que é uma referência para todos nós nesse quesito. Em dado momento o Senhor perguntou a Salomão, depois que Salomão, a Bíblia fala que em 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 7, que depois que Salomão apresentou 1000 holocaustos ao Senhor, através da arca que Davi, seu pai, tinha trazido de Kiriat Jearim, e ele tinha oferecido esses holocaustos ao Senhor, e o Senhor aparece para ele de noite e pergunta: Salomão, o que você quer que eu te dê? Irmãos, que passagem linda. Ali eu vejo Salomão voltando o seu coração para compreender qual era a corrida, qual era o projeto de Deus para a sua vida. Ele falou: Senhor, o Senhor foi de grande benignidade, o Senhor fez algo glorioso com meu pai Davi, e levantou ele como um homem de destaque. O Senhor foi muito generoso com meu pai Davi, e o Senhor me levantou no lugar dele. O Senhor me constituiu como um sucessor dele. Agora o que eu quero do Senhor é que o Senhor me dê então uma compreensão, um entendimento. Ele falou sabedoria e conhecimento. Para quê? Para que eu possa entrar e sair, para que eu possa cumprir fielmente e correr fielmente a carreira que o Senhor tem proposto para mim. Isso que ele pede. Irmãos, que coisa maravilhosa. O Senhor olha para ele e falou: ei, Salomão, você poderia ter pedido riquezas, você poderia ter pedido honras, você poderia ter pedido a morte dos seus opositores, você poderia ter pedido muita coisa, mas você pediu você pediu sabedoria e conhecimento, você não pediu as outras coisas. E quando eu olhei esse texto, eu falei: gente, parece que é o que mais a gente pede para o Senhor. Quantos de nós fizemos uma campanha, por exemplo, para compreender a mente do Senhor Jesus, para compreender os desígnios do Senhor para a minha vida? Pastor, mas o senhor está apertando muito. Não, eu estou querendo ver o seu crescimento, eu estou querendo ver a abundância de Deus na sua vida.
Eu estou querendo ver o prosperar na sua vida, a prosperidade na sua vida, é isso que eu estou querendo ver. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus disse para Salomão, falou: Salomão, já que você não pediu nada disso, aquilo que todo mundo pede, que está acostumado a pedir, tudo bem, eu vou te dar, Salomão, sabedoria e conhecimento, mas, Salomão, eu vou te dar também riqueza, vou te fazer o homem mais rico, eu vou te fazer o homem mais próspero, o homem mais honrado, Salomão, eu vou te dar tudo isso. Pastor, mas isso já passou, foi lá no Antigo Testamento. Não, essa regra continua sendo a mesma. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro a vontade de Deus. Buscai primeiro conhecer o que Deus tem proposto para essa corrida sua. Irmãos, que coisa triste é uma pessoa chegar, não é, no final da sua corrida e pensar: rapaz, eu confundi tudo, eu me perdi totalmente, eu corri demais, eu fadiguei demais, mas não corri aquilo que era o propósito do Senhor na minha vida, eu não fiz aquilo. E o Senhor disse que quando nós fazemos aquilo que é a prioridade do coração dEle, Ele acrescentará a nós todas as demais coisas. Depois, a carreira cristã exige a resiliência, a atenção, percepção mesmo apurada e perseverança, como o texto fez menção aqui. Corramos com perseverança essa carreira que o Senhor nos propôs. Irmãos, quando nós vemos, por exemplo, a parábola das 10 virgens, nós vemos todas as 10 virgens se posicionando da mesma forma, umas das outras. Todas as 10 possivelmente estavam muito bem enfeitadas, aparentemente da mesma forma, todas elas, mas tinha 5 delas que a Bíblia considera elas como virgens prudentes. Elas estavam atentas, elas estavam em observação, elas estavam aguardando, elas estavam numa busca constante do enchimento. Nós temos que ter azeite nas nossas vidas, nós temos que nos encher, porque o noivo pode vir amanhã, mas ele pode demorar um pouco, essa nossa corrida pode demorar um pouco mais. Mas 5 delas não, 5 delas elas se satisfizeram apenas com o básico que elas tinham. Sabe aquelas pessoas? Para que essa bobeira? Para quê? Para que ler tanto Bíblia, gente? Para que isso? Para que orar tanto? Para quê? Para que? Não, isso não tem necessidade de tanta coisa. Tem necessidade de muita coisa sim, porque você precisa se fortalecer o seu espírito, fortalecer a sua alma para vencer as adversidades, para vencer o esgotamento dessa corrida. Você tem que ter. Nós não sabemos se o noivo vem amanhã, ou se ele virá daqui a alguns anos, ou mais tempo. Nós devemos continuar nos enchendo do Espírito de Deus, através da alimentar da nossa alma, do nosso espírito, através daquilo que o Senhor tem disponibilizado a nós. Olha só, Hebreus no capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, nada pode abalar a fé daqueles que estão se alimentando na palavra, daqueles que estão no convívio do povo de Deus, daqueles que estão sendo instruídos, advertidos, admoestados. Então não deixe, por qualquer coisinha, de poder estar junto com o corpo de Cristo, a sua igreja. Não deixe, não negligencie a sua fé. Não negligencie a oportunidade que Deus te dá de você estar estudando, estar se alimentando da palavra de Deus. Olha só,
Versículo 3, ele diz que considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Considerai é o que? Pensai, analisai. Mantenha o seu coração naquilo. Em quem? Em Cristo Jesus. Como nós vamos fazer isso? Através desses momentos que nós reservamos em oração. Isso diz respeito a todo ser humano. Quem se distancia de se alimentar, ele perde primeiramente velocidade na sua corrida. Primeira coisa, ele perde velocidade, porque ele não tem energia. Ele não tem energia. Depois ele começa já a parar na sua corrida. Já viu? Os atletas começam a dar cãibra. Quantos crentes, irmãos, nós temos, estão dando cãibra aí, dando cãibra, parando na sua caminhada, na sua corrida, por falta de considerar as coisas de Deus, por falta de se alimentar, por conformar com o quase nada. Isso vai trazer enfraquecimento na sua fé. Pastor, mas eu já tenho 30 anos de fé. Eu tenho visto pessoas com 50 anos de fé, e isso esfriando, e a consequência é se desviar do propósito do Senhor. Pastor, mas como desviar? Se você desviou da corrida que o Senhor propôs para a sua vida, você já está desviado do Senhor Jesus. É duro, não é? É duro, mas é a verdade. Se eu me desviei do propósito da carreira que o Senhor estabeleceu para a minha vida, eu já desviei dele. Então considerai, analisai. Hoje é dia de nós olharmos para o banquete da graça e fazermos essa reflexão. Senhor, o que eu preciso ajustar? Olha, a rota, eu tenho que passar nesse ponto mesmo aqui da corrida? Como que é? Nesse ponto aqui agora, eu vou ter que fazer essa curva, eu vou ter que seguir em frente, eu vou ter que... o que o Senhor tem estabelecido para a minha vida? Considerai. E depois, uma lição muito importante, que o autor fala para nós aqui, ele disse, olhando para quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você pode glorificar a Ele. Olha só, o segredo dessa perseverança está na direção do nosso olhar. O segredo da nossa vitória está na direção do nosso olhar. Quando você vê a vida de Pedro, por exemplo, que ele andando sobre o mar, interessante observar que quando ele desceu do barco, irmãos, as águas já estavam agitadas. O mar já estava revolto, as ondas, o vento já estava soprando forte. Pastor, mas por que lá na frente ele começou a sucumbir, a submergir nas águas? Somente pelo fato dele mudar a direção do seu olhar. O que fez toda a diferença dele ir afundando era exatamente somente pelo fato dele mudar a direção do seu olhar. Então, quem corre olhando para trás, ele perde ritmo. Quem participou de corrida aí já? Quem já participou de corrida? Quando você tem alguma coisa lá atrás que chamou a sua atenção, que você vai olhar, quando você observa, você está parando já. Então tem gente olhando com seus olhos fixados para trás. Alguma coisa que aconteceu, ou deixou de acontecer, ou você não conseguiu realizar, você está lá parado nisso, seus olhos fixados atrás. Você vai perder o ritmo na sua corrida, naquilo que o Senhor propôs para a sua vida. Depois, quem fica olhando para os outros, para as outras pessoas, perde então a direção, porque você vai começar a querer agora a copiar outras pessoas. Você vai começar, não estou falando para você correr isoladamente, não é isso, mas é o seu olhar, o olhar que vai alimentar a sua fé, a sua confiança, a determinação. Pessoas vão poder estar do seu lado para te ajudar nessa corrida, com certeza, e nós necessitamos disso. Mas não é isso, é você querer correr a corrida do outro. O Senhor disse muito claramente, a corrida que lhe está proposta, que me está proposta, que o Senhor propôs para a minha vida. Então, quando você quer olhar para outras pessoas, você começa a fazer avaliações, você começa a fazer as comparações,
E aí você acaba perdendo a direção. Depois, outro problema é a gente olhar para os obstáculos, como Pedro fez. E quando nós olhamos para os obstáculos, para a dificuldade, para os empecilhos, para as dificuldades, para o cansaço da corrida, nós começamos a perder a esperança. Mas quem olha para o Senhor Jesus tem o seu coração renovado. Por isso que a palavra diz que Ele é o autor, foi Ele que começou, nós começamos a corrida nele, e Ele é o consumador. Por quê? Porque Ele está conosco durante a corrida para nos fortalecer. O alimento que nós precisamos, nós vamos encontrar nele. Você pode exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle. E por último, Jesus venceu porque olhou além da cruz. Ele viu que tinha uma recompensa. Coisa gloriosa é saber que a nossa luta tem uma recompensa, que a nossa corrida tem uma premiação. Você tem uma premiação que está te aguardando. Tudo o que você faz, na verdade, para o Senhor Jesus, você tem a recompensa. Olha só o que Jesus disse. Olha aqui: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, a ignomínia, desprezando a vergonha, desprezando a dor, desprezando tudo. Ele olhou lá de trás da montanha já. Não era a cruz que ia trazer alegria para ele. Então, meu irmão, não fique esperando muita alegria durante a corrida. Não fique esperando, mas observe e coloque o seu coração na recompensa que está ali bem à frente. Jesus sabia da recompensa que estava proposta a ele. Ele sabia que tinham vidas que seriam reconciliadas com o Pai, que a família do Pai estaria crescendo, que ele ia ser levantado como o único Salvador do universo, da humanidade, e que ele estaria consertando, convergindo tudo ao Pai Celeste. E a Bíblia diz que ele foi colocado num trono à destra de Deus, e a ele foi dado o nome que está acima de todos os nomes. Recompensa. Está cansado da caminhada da corrida? Não pare, não desanime, não entregue aquilo que Deus confiou em suas mãos. Não negligencie aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Vamos continuar. O Senhor tem uma recompensa. A recompensa virá da mão do Senhor nosso Deus, após ser cumprida a nossa missão. O Senhor estava olhando isso, mas Ele tem renovo também para as nossas vidas. Olha o versículo 12. Eu já convido você para ficar de pé, por gentileza. Versículo 12. Se você está cansado, versículo 12 do capítulo 12 diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados ou trôpegos, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então nós vamos alinhando, a nossa corrida, e também sendo solidário com aqueles que estão manquejando, para que também eles recebam a restauração da parte de Deus. Exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Ele traz renovo nessa noite, na sua vida, na sua fé. Ele dá força ao cansado e multiplica a força àquele que não tem nenhum vigor. Talvez você veja aqui já pensando que era o final da sua corrida, da corrida que o Senhor propôs para a sua vida, mas Ele está dizendo: não é tempo ainda. Você precisa, nós vamos parar somente lá no ponto de chegada, quando o Senhor nos convidar assim para as bodas na glória com Ele. Aí sim, enquanto isso, nós vamos continuar a nossa corrida. Corrida é agitação sempre, é movimento sempre, não é rodar em círculo, como nós aprendemos hoje na nossa escola de líderes. É seguir para a próxima estação, que o Senhor está nos esperando, nos aguardando. Ele já preparou, já tem preparado. Mas vamos sair daqui nessa noite com esse desejo do nosso coração, com esse fervor na alma. O Senhor está trazendo renovo
na sua vida espiritual. Ele está trazendo força, vigor. Se você parou na caminhada, Ele está convidando você: volte para a minha pista de novo, meu filho. Volte para a pista de novo. Não, mas eu estou cansado. Ele tem renovo para a sua vida. Mas eu estou olhando, estou distraído. Volte o seu olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai continuar fortalecendo a sua fé, a sua confiança. Oh, exaltado é o nome dEle para todo sempre. A ceia nos leva a essa memória, a essa lembrança, a esse memorial, a essa nossa confiança. A nossa confiança está firmada nele. Ele deixou-nos o exemplo, mas Ele diz que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele é a nossa referência, Ele é a nossa luz, mas Ele também é que nos fortalece para essa jornada. E eu quero convidar você, me ajude aí, igreja. Olhem para quem está do seu lado agora. Agora é o momento de nós franquearmos a oportunidade para aqueles que ainda não estão correndo a corrida que o Senhor propôs para a sua vida, para a vida dessa pessoa. E você precisa batalhar sobre aquilo que o Senhor tem projetado para a sua vida. Nisso você terá sentido na sua vida. Pode exaltar o nome do Senhor. A primeira filha já compreendeu, né? A primeira filha já compreendeu. Se tem um fardo pesado que você está carregando na corrida, deixe ele hoje aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se o problema é pecado, arrependa-se nessa noite. Arrependa-se nessa noite. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Confia nele para que ele faça a mudança necessária. Onde está a segunda pessoa? Ajude a igreja, ajude em oração, ajude no convite. Nós não podemos deixar passar esse momento despercebido na vida de tantas pessoas. É uma batalha, é uma guerra, mas nós vamos continuar guerreando aí, para que nenhum dos que estão aqui fique para trás nessa corrida, mas possam com alegria seguir o projeto de Deus para a sua vida. E o projeto dele é que você aceite, confesse a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e você vai poder dizer daqui a algum tempo, né? Completei a minha carreira e guardei a minha fé, combati o bom combate, né? Completei a carreira, como Paulo disse, como muitos dos nossos irmãos disseram, tá? Onde está mais uma pessoa para Jesus? Vem à frente, nós estamos te esperando e queremos orar por você. Estamos te aguardando. Pode vir, sai do seu lugar e venha receber o perdão dos seus pecados. Venha colocar todas as suas culpas diante do Senhor. Oh, exaltado Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você desviou do caminho dessa corrida, volte hoje. Hoje é o dia de você voltar, de você alinhar o seu coração com o Pai, receber o perdão do Pai. Vem à frente, pode vir, nós estamos te aguardando. Pode vir, o Senhor tem perdão, tem salvação, tem alegria para a sua alma. Oh, exaltado Deus. Glória a Deus. Querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, Oh, exaltado Deus. e encontra bastante Glória a Deus. pra vencer. Onde está mais uma vida para o Senhor Jesus? Cadê? Onde está mais uma vida que precisa urgentemente, que precisa viver todos os sonhos do Senhor Deus para que Ele tem estabelecido? Os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos dele
são maiores do que os nossos. Cadê você que precisa se render? Não adianta você ficar resistindo. Venha, pode vir à frente. Nós vamos aqui somar com você e você vai caminhar em novidade de vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Nós já vamos orar aqui por essas vidas que estão aqui se rendendo ao senhorio de Cristo Jesus. Mas se tem, ainda dá tempo de você vir, tá? Pastor Edson Pains, vem aqui fazer essa oração. Que o Espírito Santo esteja abraçando, fortalecendo as nossas irmãs aqui, com a graça, com a alegria, com o perdão, com o gozo que o Senhor tem proposto. Estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos fazer essa oração. Oh Deus, Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor. neste momento apresentamos a Ti em oração, Senhor, estas filhas e servas que serão agora Glorificamos a Ti, anotados seus nomes no Teu livro no céu. verdade. Que o Senhor venha confirmar, Senhor, que a obra do Senhor através do Teu Espírito Santo Ah, doce Espírito, esteja acontecendo na vida das Tuas bendito é o servas. Senhor. Sejam elas instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor confirma esta decisão e que nesta hora os anjos digam amém. E nós Te glorificamos pela salvação destas vidas e que o Teu nome, ó Deus, possa atingir mais e mais corações. Que o Senhor possa fazer a obra e que o inimigo jamais tenha poder sobre as suas vidas. Nós determinamos a bênção e a vitória em suas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Exalte o nome do Senhor. Siga a nossa equipe para uma breve palavra de instrução. Aleluias. Aleluias.